está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Pois bem, e como nós já havíamos anunciado, já está conosco agora ao telefone o nosso entrevistado, me refiro ao doutor Alexandre Ateniense, que é advogado especializado no direito digital. Doutor Alexandre Ateniense, os nossos cumprimentos ao senhor e mais uma vez reiteramos o nosso pesar pelo passamento do vosso pai, o doutor brilhante advogado, doutor Aristóteles Ateniense, falecido recentemente. Mais uma vez, reportamos o nosso pesar, doutor Ateniense. Seja bem-vindo ao nosso Justiça na Tarde. Obrigado, Walter. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras carinhosas de pesar pelo passamento do meu pai, que certamente nos deixa muita saudade, e fico feliz de poder novamente falar com os ouvintes da Rádio Justiça e com você. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Mas, doutor Alexandre, o nosso assunto é justamente este: mensagem printada de celular. Ou seja, a pessoa manda uma ofensa e depois apaga, mas a pessoa teve tempo de printar. Quer dizer, essa mensagem com as ofensas, ela serve como prova caso a pessoa ofendida ingresse na justiça em busca de reparos? Sem dúvida alguma que serve. Desde que a prova seja lícita, ou seja, que essa conversa não tenha sido editada sem deixar vestígios, ela pode ser juntada aos autos, e direi que a valoração dessa prova vai ser analisada equivalente a uma prova testemunhal. É uma prova que, uma vez apresentada, ela não pode ser considerada como inequívoca. Então, caberá a quem for apresentado essa prova arguir se essa prova seria falsa ou qualquer outro tipo de incidente que pudesse desqualificá-la. Dessa maneira, a gente sabe que muitas vezes uma mensagem que entra pelo WhatsApp, ela pode ser apagada em questões de instantes, e, portanto, não há outra maneira de fazer a captura, a preservação da prova, que não seja pela captura. E caberá ao juiz fazer uma avaliação sobre o contexto para verificar se ele encontra elementos suficientes para poder formar o seu convencimento de que a prova, de fato, do ilícito aconteceu. Entendo. Agora, quer dizer, é necessário essa prova, uma vez ela printada, ela ser reconhecida em cartório de registro civil, doutor Alexandre? O procedimento não é bem esse. O ideal seria que, uma vez que a pessoa que recebeu a ofensa ainda mantenha consigo preservado a mensagem ofensiva no seu celular, que ela se dirija a um cartório para fazer uma ata notarial. Essa ata notarial fará com que o tabelião acesse o aparelho, entre dentro do WhatsApp e vá em busca dessa mensagem, fazendo ele a captura e a preservação e dando fé que de fato a mensagem lá existia. Uma outra alternativa que hoje temos feito, que também tem sido de grande utilidade, é uma autenticação da tela, através de bases de dados de blockchain. É uma forma também muito ágil de buscar a validade, ou seja, dar mais robustez a essa prova, sobretudo em situações que podem existir provas produzidas durante um final de semana, quando o cartório está fechado. Entendo. Quer dizer, e o cartório, já tem essa expertise, ou seja, é chegar Sim. E a pessoa buscar, portanto, aí este resultado, automaticamente o cartório já está apto para poder produzir, portanto, o senhor chama de ata notarial, doutor Alexandre? Sem dúvida, Walter. Esse é um expediente muito comum. A gente faz, em média, umas 4, 5 por semana, só para você ter ideia, em razão de tão corriqueiro que isso se torna. E um cartório de notas está apto para poder fazer esse tipo de expediente. Entendo. Quer dizer, esse tipo de ataque contra as celular, ou seja, utilizando, portanto, aí o sistema virtual. Quer dizer, infelizmente já está se tornando numa prática comum, doutor Ateniense. Muito mais do que você pode imaginar, porque quando se trata de ataques através das plataformas digitais,
os agressores procuram esse ambiente porque acham, de uma forma equivocada, que ali ele vai conseguir um alto grau de anonimato e também de impunidade. Quando, na verdade, nem sempre isso acontece. Nosso trabalho, muitas vezes, como advogado da área de direito digital, é de buscar meios para solucionar questões com a investigação de autoria e punição dos infratores, justamente para poder enfrentar esses problemas. Porque hoje, o brasileiro, de um modo geral, Walter, ele adora ofender os outros pela internet. E encontra nessa plataforma digital esses dois falsos mantos de anonimato que certamente, se enfrentado com um advogado especializado, pode deixar a situação de uma maneira bem diferente. Entendo. Nós estamos conversando com o nosso entrevistado, doutor Alexandre Ateniense. Quer dizer, existe nessa situação que nós estamos aqui abordando a pessoa que busca aí, no caso, um reparo indenizatório. Quer dizer, e na área da justiça criminal, quer dizer, o procedimento é o mesmo, doutor? Ou seja, de uma mensagem printada, o procedimento é o mesmo para uma ação civil, uma ação criminal? O procedimento é o mesmo em buscar, portanto, essa ata notarial? O procedimento é o mesmo, com apenas um detalhe diferente, que é o seguinte: a prova no penal, ela exige um pouco mais de robustez quanto à autoria. Então, o primeiro passo que se dá, se eu tivesse que enfrentar o mesmo ato, que tem dupla repercussão, tanto no civil quanto no criminal, era preservar essa prova de uma forma mais robusta, qual seja a ata notarial. Porque ali, certamente, nós teríamos uma referência quanto a um número de linha de celular, que, por sua vez, seria o gatilho, né, a referência, para que a gente pudesse entrar com uma ação contra o provedor, no caso, uma operadora de telefonia celular, para que ele revelasse, a partir daquele número, quem é o titular da linha que praticou aquela ofensa. Então, essa é uma medida preparatória para poder ter certeza, no âmbito criminal, de quem foi o agressor. Uma vez identificado, aí numa segunda rodada, vamos dizer assim, numa segunda etapa, nós entraríamos com uma ação criminal, no juizado especial criminal, para poder punir o infrator previamente identificado diante de uma ofensa, por exemplo, ou de uma ameaça que eventualmente ficou caracterizada pela captura de tela do WhatsApp e preservada em ata notarial. Entendo. Foi-se o tempo, doutor Ateniense, que as pessoas utilizavam dados falsos e também enfim, dados falsos para poder insultar, atacar, ameaçar, e achando que dessa forma, com os dados falsos, se esconderia de uma provável ação judicial. Ou seja, hoje em dia, dificilmente a pessoa consegue realmente se esconder desses ataques, isso de forma virtual, doutor Ateniense? Olha, eu, pela experiência própria de lidar com situações iguais a essa todos os dias, eu vou dizer que numa escala de 0 a 10, a gente consegue identificar 7 agressores. 3, de repente, tem alguns métodos mais sofisticados que dificultam um pouco mais a identificação. Eu não teria como te assegurar 100% de chance de identificação para todo o agressor que acontecer, mas a chance de fazer a identificação é bem maior do que se imagina. Perfeitamente. Quer dizer, é claro que... E tem tempo para a pessoa poder, de alguma forma, utilizar essas mensagens e tê-las como prova e dessa forma ingressar na justiça? Ou seja, tem prazo de validade essas mensagens printadas, doutor Ateniense? Não chega a ter. A verdade, o problema é a prescrição da ação que pretende se propor. No caso, por exemplo, a minha recomendação é, sempre quando a pessoa se deparar com uma situação dessa, ela tem que preservar essa prova o mais rápido possível. Quanto mais rápido é a reação, maior chance de êxito. O que acontece é que, uma vez preservada a prova, a vítima tem que ficar atento a duas situações. No âmbito civil, normalmente a prescrição para entrar com ação indenizatória é 2 anos, enquanto que na esfera criminal seriam 6 meses a partir da ciência do fato. Então, o prazo que se tem que ficar atento é esse prazo prescricional, em uma das duas esferas.
Perfeitamente. A nossa legislação, doutor Ateni, já caminhando aqui para o encerramento, a nossa legislação, nesse sentido, ela já está acabada, ou seja, concluída, já valendo, ou o nosso Congresso Nacional ainda está debruçado nessa questão? Olha, nós estamos bem avançados, mas ainda falta um detalhe muito importante, que é a sanção da lei das fake news. Nós conseguimos hoje combater, eu já fiz uma pesquisa, quase que 20 ilícitos diferentes pela internet. Toda essa questão relacionada a crime de discriminação racial, pedofilia, ofensas de qualquer natureza, ameaça, isso tudo é punível. Agora, o fake news é um fenômeno mais recente. Nós já tivemos vários países que já regulamentaram esse assunto, ou seja, propagar a desinformação, né? E, consequentemente, nós estamos, nesse momento, com a tramitação no Congresso Nacional de um projeto de lei de fake news. Eu acho que esse seria, ao meu ver, o ponto da lacuna que precisa ser sanada. Perfeito. Bom, mas pelo menos estamos já a caminho, portanto, dessa legislação, uma vez concluída, com toda certeza, dá, acima de tudo, melhores condições das pessoas, de alguma forma, buscarem reparos, como também aquelas que, de alguma forma, utilizam ou acham que estão se escondendo, estão no anonimato para realizar esse tipo de situação. Quer dizer, elas vão saber que, de fato, com a nossa legislação, fica mais fácil realmente de alcançar os culpados, né, doutor Ateniense? Sem dúvida alguma. Nós estamos cada vez mais aperfeiçoando os nossos mecanismos de proteção, e o que se tem que levar em mente é o seguinte, que a tecnologia sempre está à frente da legislação. A legislação vem a reboque. Mas, de qualquer maneira, nós estamos alinhados hoje com a maioria dos países que têm medidas próprias e eficientes para poder punir os infratores. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos, os agradecimentos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, doutor Ateniense. Walter, mais uma vez, agradeço muito a gentileza do convite e fico sempre à disposição de vocês, dos ouvintes da Rádio Justiça. Forte abraço.